Vamos para a Bíblia. João, capítulo 10, versículo 35. Por favor, repitam comigo. Se ele chamou deuses àqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada. Vocês já leram esse versículo antes? Diz que se você receber a palavra de Deus, você será como um Deus. Diz que um ser humano se tornará um Deus. Como uma pessoa pode se tornar um Deus? O que isso significa é que se você recebe a palavra de Deus, você nasce de novo e se torna um filho de Deus. Visto que Deus é Deus, os filhos de Deus também são deuses. Estas palavras foram ditas por Jesus. Lemos anteriormente, em João capítulo 3, que Jesus disse: "Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de água e do Espírito." Isto é o que ele disse. Nascer da água e do Espírito é o que acontece quando uma pessoa entende a verdade na palavra de Deus e recebe o Espírito Santo. Então, é o Espírito que nasce de novo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Versículo 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Nascer de novo vem através da palavra de Deus. Acontece através da palavra de Deus. É quando você entende algo na palavra de Deus. Isso não significa que você venha a entender o significado de algo que você não conhecia antes. Significa que algo em um versículo ou frase da Bíblia resolve um problema que tomava conta do seu coração. Você tem um problema que tomava conta do seu coração, mas então algo na Bíblia resolve esse problema. Isso é o que significa vir a entender algo na Bíblia. Quando isso acontece, seu espírito nasce de novo. Este é o processo pelo qual uma pessoa nasce como um filho de Deus. As pessoas falam sobre se tornar um filho de Deus, mas geralmente pensam sobre isso de forma muito vaga. Eles dizem que Deus é seu pai porque eles acreditam nele. E assim, eles podem se dirigir a Deus como pai. Então, eles repetidamente invocam a Deus como seu pai. Mas, na verdade, existem muitas pessoas que não são filhos de Deus. Não é só porque uma pessoa pensa que Deus é seu pai que ela está qualificada para invocar Deus como seu pai. Você só se torna um filho de Deus quando você realmente entende a verdade na palavra de Deus e recebe o Espírito Santo. Esta questão está agora escondida de muitas pessoas e tornou-se um mistério. Também é verdade que as pessoas costumam falar sobre receber o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo. Como uma pessoa recebe o Espírito Santo? Hoje em dia, há muita confusão sobre a questão de receber o Espírito Santo e a experiência real de receber o Espírito Santo também se tornou um mistério. Algumas pessoas afirmam que receber o Espírito Santo é receber fogo. Dizem que quando você recebe esse fogo, todo o seu corpo fica quente e você começa a tremer. Experimentar seu corpo ficando quente e trêmulo não é receber o Espírito Santo. Vocês precisam estar cientes disso, já que o Espírito Santo é Espírito. Você não percebe o Espírito Santo através de sua carne. Se isso é o que você espera, você está entendendo mal o Espírito Santo. Mas vocês definitivamente precisam receber o Espírito Santo. Vocês devem receber o Espírito Santo, pois receber o Espírito Santo é nascer de novo. Nesse caso,
O que é receber o Espírito Santo? Vamos para o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Por favor, repitam comigo. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. O que se está dizendo é que todos neste mundo têm um espírito, mas esse espírito está em um estado morto. Há um espírito dentro de você. Está lá, mas está morto. Seu espírito está morto, mas esse espírito morto não pode ser revivido por meio de sua carne. Então, o que vai torná-lo vivo novamente? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. O Espírito vem e dá vida ao seu Espírito. O Espírito Santo vem e faz isso. É o Espírito que vem e dá vida ao espírito morto de um indivíduo. A carne não pode fazer isso. Mas Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. As palavras são espírito. As palavras são vida. Então, aceitar a palavra do Senhor é se tornar um Deus. Quando você entende a verdade na palavra de Deus, o Espírito Santo vem até você. Por favor, mantenham este conceito básico em mente. Enquanto estamos estudando a Bíblia agora, se apenas um ponto da Bíblia entrar em seu coração, esse é o Espírito Santo vindo até você. Mas, como vocês não sabem qual parte da Bíblia entrará nos seus corações, vocês precisam prestar muita atenção enquanto leem e ouvem as palavras da Bíblia. Existem inúmeras pessoas hoje em dia que carregam uma Bíblia, lendo-a e estudando-a, mas mesmo assim, não se beneficiam nem um pouco dela. Eles tomam o que a Bíblia diz como conhecimento comum. Há uma grande tendência das pessoas fazerem isso. Se vocês não fizerem isso, se vocês apenas vão e vêm, sem prestar muita atenção, é muito possível que vocês percam a chance, tornando-se confuso e incapaz de organizar suas ideias. É muito possível que vocês não consigam seguir o que está sendo dito. Em 18 de novembro de 1961, eu definitivamente nasci de novo através das palavras dessa Bíblia. Eu definitivamente nasci de novo e minha visão da vida mudou, assim como minha visão do mundo. É porque toda a minha vida mudou depois que conheci essa verdade com absoluta segurança, que agora sou capaz de lhes contar tudo isso. Jesus disse muito claramente que se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Isso é absoluto e incondicional. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Por favor, repitam comigo. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é o inferno. Portanto, a questão é se você experimentou ou não definitivamente nascer de novo. Se você teve uma experiência definitiva de nascer de novo, seu nome está escrito no livro da vida. Agora vamos para o Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Nela jamais entrará algo impuro. Aqui está falando do reino de Deus. Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro podem entrar no reino de Deus. Isso é o que está dizendo. Então, esse é um assunto extremamente importante. Não é uma questão de quanto tempo você frequenta a igreja e também não é uma questão da posição que você ocupou em sua igreja. Não tem absolutamente nada a ver com algo assim. É uma questão de você ter nascido de novo ou não. Se você recebeu ou não o Espírito Santo através do entendimento da verdade na palavra de Deus. Essa é a única questão aqui. E é por isso que estou dizendo tudo isso.
Talvez vocês estejam pensando que, basicamente, vocês não acreditam na Bíblia. Talvez vocês estejam pensando, do que ele pensa que está falando? Basicamente, eu simplesmente não acredito na própria Bíblia. A Bíblia foi escrita por algumas pessoas há muito tempo, pessoas que apenas escreviam seus próprios pensamentos e ideias. Isso é tudo que existe na Bíblia. Diz que Jesus andou sobre as águas, que ressuscitou os mortos e que alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães de cevada e 2 peixes. Você já ouviu essas mentiras? Eu simplesmente não consigo acreditar nessas coisas. É tudo um monte de bobagem. É porque acho que pode haver alguns entre vocês que não acreditam na Bíblia, que eu gostaria de mostrar a vocês hoje que a Bíblia é de fato verdade. Não há uma única palavra na Bíblia que seja abstrata ou tenha se originado da mente ou imaginação do homem. Primeiro, gostaria de apresentar algumas evidências que indicam que a Bíblia é verdade.